Este é definitivamente o primeiro passo para você que pensa em morar aqui no Canadá. Eu costumo dizer que a jornada de imigração, ela é como se fosse uma escada. De degrau em degrau, você vai subindo rumo ao seu objetivo. Então, se você realmente deseja conquistar a residência permanente do Canadá, eu assistirei este vídeo até o final para você compreender o primeiro passo, aquele passo que realmente vai te ajudar a avançar de forma mais rápida e mais fácil. Muito provavelmente, se você acompanha as nossas lives de toda quarta-feira, inclusive elas acontecem ao meio-dia, horário de Brasília, eu acabo falando muito sobre esse primeiro passo, que é conhecer o seu perfil de imigração. Na minha opinião, ele é essencial para você avançar nessa jornada. Sem você conhecer o seu perfil de imigração por si só, você já perde muito dinheiro. Por quê? Porque o perfil de imigração, ele te traz clareza. Enquanto que você fica fazendo várias pesquisas na internet sem qualquer rumo, perdendo tempo e por vezes até perdendo dinheiro, quando você conhece o seu perfil de imigração e sabe usá-lo, que é mais importante, usar essa informação para você buscar por oportunidades, aí sim que, na minha opinião, você começa a jogar o jogo da imigração como teoricamente se deveria jogar. Então vamos lá aprender a conhecer o seu perfil de imigração. E eu até te dou de sugestão para você assistir esse vídeo com um papel e uma caneta na mão para você não perder nenhum detalhe, porque eu vou falar várias coisas importantes por aqui, e também a você assistir esse vídeo no 1x, no máximo ali no 1.5. Senão, eu vou acabar falando as coisas muito rápido para você porque você está acelerando o vídeo e depois você não vai compreender o que eu falei, porque às vezes você deixou algum conhecimento passar. Ou então, sei que tem muita gente, né, que acaba assistindo o vídeo, tá lavando aí uma louça, tá limpando a casa. Esse vídeo ele é realmente importante, então talvez seja interessante você escutá-lo sem acelerar, especialmente se você está assistindo esse vídeo e fazendo alguma outra coisa ao mesmo tempo. E eu digo isso para o seu bem, para você não perder nenhuma informação, porque ela vai ser muito importante para você nessa jornada de imigração. Então vamos lá, começando com o primeiro ponto que ele é extremamente importante, que é a idade. Muita gente tem aquela ideia de que, nossa, eu passei dos 40 anos, agora a imigração não é para mim. Isto não é verdade. E conhecendo sobre perfil de imigração, você já consegue quebrar esse primeiro mito em relação à imigração. Eu acredito que muitas pessoas começaram a imaginar que, depois dos 35 eu não consigo mais imigrar, porque muito se fala do Express Entry, que é o Sistema Federal de Imigração, e a pontuação por idade, ela acaba diminuindo depois dos 30 anos. Então, quando você completa 30 anos ou mais, ela acaba diminuindo progressivamente, conforme você vai avançando a idade. Mas isso não significa que você se torna inelegível, dependendo da sua idade. Então, por isso que o fator idade, ele é muito importante. E também porque alguns programas de imigração, eles possuem limite de idade. Por exemplo, tem alguns programas que o limite de idade é 45 anos, outros é de 59 anos e outros não possuem limite de idade. Porém, quando você vai pesquisar esses programas de imigração, saiba que esses pontos são importantes. Por exemplo, uma pessoa que tem 53 anos, não adianta ela querer buscar oferta de trabalho em uma província onde o programa de imigração tem como limite de idade 45 anos. Percebe como você pode estar perdendo tempo nos detalhes e você nem sabe? Por quê? Porque você não deu a devida atenção para o seu perfil de imigração. É por isso que essas informações são tão importantes. Segundo ponto, nível de escolaridade. Muita gente acredita que, por ter ensino médio apenas, eu não sou elegível. E isso não é verdade. Para muitos programas, a exigência é apenas o nível médio. Inclusive, para boa parte dos programas. Para outros programas, aí é um sistema de pontuação. Quanto maior for o seu nível de escolaridade, maior vai ser a sua pontuação. Mas isso não significa que, se você porventura tem apenas o ensino médio, que você vai ser excluído desse programa. Tudo vai depender do restante das informações do seu perfil de imigração. Por isso que eu estou falando do perfil como um todo. Esses pontos, eles são importantes para você não perder tempo. Por exemplo, uma pessoa que tem ensino médio, ela vai olhar para o Sistema Federal de Imigração, que é um sistema de pontos. Ela vai fazer lá os critérios de elegibilidade. Dependendo do programa dentro do Sistema Federal de Imigração, ela com ensino médio
ela não é elegível. Então, ter conhecimento em relação a esse aspecto, ele é fundamental. Novamente, para você não perder tempo atrás de programas que não são elegíveis para o seu perfil de imigração. Terceiro aspecto importante, experiência profissional. E não basta apenas, eu tenho experiência profissional na área X, na área Y, mas também o tempo de experiência nessa área, ele é extremamente importante. E é costumeiro, né, nós ouvimos aqui no nosso canal várias pessoas que têm dúvida em relação, mas e se eu fizer um curso na área tal, eu consigo imigrar? Às vezes, a experiência de trabalho, o tempo e a área, ele é muito mais favorável para o seu perfil de imigração do que um curso. Tá? Vamos colocar aqui um exemplo. A pessoa ela quer fazer um curso de soldagem. Ela acha que por si só o curso de soldagem vai permitir com que ela consiga uma vaga de trabalho aqui no Canadá. A experiência de trabalho na área de soldagem, ela vale muito mais do que um simples curso de soldagem. Se você é um soldador, você não tem nenhuma formação, você tem um ensino médio, você não fez nenhum curso de soldagem, você aprendeu na prática. Essa sua experiência, vamos supor, você tem 6 anos de experiência, essa sua experiência na área de soldagem, ela vai te abrir muito mais portas do que apenas uma pessoa que fez o curso de soldagem. Entende o peso da experiência de trabalho? E isso que eu coloquei aqui para vocês é apenas um exemplo. Então, cada programa de imigração, ele vai ter uma exigência em relação ao tempo de experiência de trabalho e a área que você tem a experiência de trabalho. Quarto ponto, e esse ponto, presta atenção aqui, que ele realmente muda vidas nessa jornada de imigração, que é o nível de idioma. E aqui eu peço gentilmente que você, quando você vai olhar para essa jornada de imigração, que você encare o idioma como um divisor de águas. Não adianta você ter experiência de trabalho, você ter formação, você ter a idade certa, se você não consegue tirar nota no teste de proficiência no idioma. E muita gente acaba olhando para o idioma, não, mas eu tenho nível intermediário. Mas ela nunca fez um simulado do teste de proficiência. E aí que muita gente escorrega. Ela acha que ela tem que estudar mais o idioma, ela acha que não, realmente vai dar certo, eu vou tentar marcar aqui a prova e quando eu tiver o resultado tudo vai estar resolvido. E ela nunca fez sequer um simulado do teste de proficiência para ela saber o real nível dela no idioma. Este é um dos maiores erros e um dos pontos que eu diria que as pessoas mais têm medo nessa jornada de imigração, que é do teste de proficiência. A única coisa que consegue tirar o seu medo do teste é realmente o quê? A prática. É você conhecer a prova. E eis a minha sugestão para você que está nessa jornada de imigração. É prepare-se para os testes de proficiência. Então, quando alguém te perguntar qual que é o seu perfil de imigração, você não vai responder, eu tenho um nível de inglês básico, eu tenho nível de inglês intermediário, eu tenho nível de inglês avançado. Faça um simulado e diga exatamente a nota que você conseguiu nesse simulado. Eu tenho CLB 5, que a pessoa já vai saber, essa pessoa se encaixa em determinado programa. Eu tenho CLB 7. Então essa pessoa ela consegue se encaixar em determinados programas. E isso você consegue fazendo gratuitamente um simulado na internet. E antes de falar dos simulados, eu até vou colocar aqui na tela quais são os testes de imigração aceitos na maioria dos programas de imigração. Alguns programas, eles aceitam mais testes de proficiência, em outros programas eles aceitam menos testes de proficiência, mas a sua grande maioria, esses aqui são os testes certeiros para o inglês. IELTS não é o IELTS Academic. O IELTS Academic é para se você for realmente aplicar para um mestrado, aplicar para um college. O CELPIP também é o CELPIP General, não é o CELPIP LS, que esse dali é para a prova de cidadania. Neste momento você está aplicando para a residência permanente, então é o CELPIP General. Tem também o PTE Core. O PTE Core ele é um teste muito aceito na Austrália. Aqui no Canadá ele também começou a ser aceito há pouco tempo e está na lista dos testes mais aceitos aqui no Canadá para o inglês. Já para o francês, tem o TCF Canadá, por favor, não confunda com TCF Quebec, tá? É TCF Canadá e tem também o TEF
Canadá. Se você fizer qualquer um dos dois, eles são aceitos também para o Quebec. O contrário não é verdadeiro. Se você acaba fazendo o TCF Quebec e você quer aplicar, por exemplo, para o Express Entry, não aceita. Presta atenção nisso para você não perder dinheiro. Já vi gente perder dinheiro com isso. Qualquer outro teste além desses aqui, infelizmente, pode ser que ele não seja aceito em algum programa de imigração do Canadá. Por isso, quando você for escolher o teste de proficiência que você vai se dedicar, por gentileza, confirme no site oficial do programa de imigração em específico que você vai aplicar. Mas se for qualquer um desses, a chance de você realmente escolher um teste que vai ser aceito na quase totalidade dos programas de imigração é praticamente 100%. Especialmente o CELPIP para o inglês, que ele é um teste feito aqui no Canadá, é feito no Brasil, é feito em várias partes do mundo, porque ele é um teste canadense. Então, quando você for resolver o teste, você consegue até ver vários cenários do cotidiano canadense. Eu fiz um vídeo apenas falando sobre a prova do CELPIP e eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer um pouco mais sobre esse teste. Lúcia, eu prefiro fazer o IELTS porque eu moro talvez no Nordeste e lá no Nordeste não tem CELPIP. Beleza, tem um vídeo aqui no nosso canal onde eu explico um pouco mais sobre a minha preparação. Eu acabei fazendo o IELTS, então eu tenho um vídeo aqui no canal contando sobre a minha preparação. Eu recomendo que você assista esse vídeo, o link também vai estar na descrição. Lúcia, eu não tô me preparando para o inglês, eu tô me preparando para o francês. Também temos um vídeo aqui no canal falando sobre a preparação para o francês. Inclusive, se você está começando do zero, você realmente quer aproveitar essa onda da imigração, neste momento você já sabe que o francês está sendo um diferencial para vários perfis, assista o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. E também vou deixar de recomendação os professores que eles têm cursos que são preparatórios específicos para estes testes de proficiência. Então, se você não quer perder tempo, você não quer perder dinheiro, você realmente já quer uma preparação certeira, você já sabe o nível que você precisa, eu vou deixar na descrição desse vídeo a lista desses professores para você já mandar mensagem e ter mais informações em relação a esses cursos preparatórios para você alcançar essa nota no teste de proficiência. Então, quando você entrar em contato com esses professores, peça sobre o simulado, tá? Se você tá no francês começando do zero, seu resultado seria zero, né? Mas para quem tá no inglês, Lúcia, eu tenho um nível intermediário, já peça ali o simulado para esses professores, ou então esteja com a gente nas lives de quarta-feira ao meio-dia, que eu sempre estou falando destes simulados por lá. Então, na próxima vez que alguém perguntar o seu nível de idioma, que ele é uma exigência da quase totalidade dos programas de imigração aqui do Canadá, você não vai mais responder meu nível básico, meu nível intermediário, meu nível avançado, mas sim você vai saber qual que é o CLB, Canadian Language Benchmark, que ele é um standard, ele é um padrão utilizado pela imigração. Então, quando você entra ali no site oficial dos programas de imigração, você vai ver lá, nível exigido, CLB 7, nível exigido, mínimo CLB 5, nível exigido, no mínimo CLB 4, no mínimo CLB 5, no mínimo CLB 7. Isso você encontra nos sites oficiais do Canadá. É por isso que o idioma ele é tão importante e, principalmente, a nota no teste. De nada adianta você ter um nível avançado se você não consegue o mínimo exigido para aquele programa de imigração. Quinto ponto, situação familiar. Muito se diz por aí, Lúcia, é verdade que é mais fácil eu imigrar para o Canadá se eu tiver filhos? Não, não é mais fácil, tá? Em termos de programa de imigração, em nenhum programa diz, se você tiver mais filhos, você recebe mais pontos. Se você tiver filhos, você não recebe pontos. Isso não é verdade. Se você não tem filhos ou se você tem filhos, isso é indiferente em termos de elegibilidade de programas de imigração, beleza? Guarda esse ponto. Elegibilidade de programas de imigração. Agora, Lúcia, eu sou casado, eu não sou casado, eu sou solteiro. Isso difere sim em termos de pontuação em alguns programas de imigração, tá? Então, se, por exemplo, você é casado ou você é solteiro, no Sistema Federal de Imigração, por exemplo, a sua pontuação ela é contabilizada de uma forma diferente. Então, por isso que essa informação ela é importante. Agora, na maioria dos programas de imigração é indiferente. Apenas que
o aplicante principal, ou seja, a pessoa que está levando esse programa de imigração adiante, ele precisa ser elegível para o programa de imigração, beleza? Se esse aplicante principal, ele é casado, o que o cônjuge, na maioria das vezes, precisa fazer? Apenas apresentar as documentações dele. Que documentações, Lúcia? Vai depender do programa de imigração, mas documentações como passaporte, histórico de residência, os documentos comuns relacionados à imigração. Mas não precisaria nem teste de proficiência, nem comprovação de experiência de trabalho, nada disso. Que isso é responsabilidade do aplicante principal. E aqui eu já vou responder uma outra pergunta que é muito comum. Sim, para residência permanente, se o seu cônjuge, se o seu marido, se a sua esposa aplica para residência permanente, ele pode aplicar automaticamente para você também, ou seja, incluir você no processo. Só tem que pagar um pouquinho a mais, mas você estará incluído no processo, ou seja, o aplicante principal recebe a residência permanente, o cônjuge recebe a residência permanente e também os filhos, tá? Então todas essas pessoas, marido, mulher e filhos, conseguem aplicar para residência permanente se o aplicante principal ele for elegível, certo? Então é por isso que a situação familiar ela é importante, porque dependendo do programa de imigração, se ele for por pontuação, pode ser que essa informação ela vá fazer a diferença. Dependendo do programa, não faz a menor diferença. E ter ou não filhos não importa, isso não tem nenhuma relevância em termos de elegibilidade dos programas de imigração. Quando que ter filhos vai importar? Na comprovação de fundos, mas isso é só lá no final. Vamos continuar aqui. Sexto ponto, parentes no Canadá. Se você tem parente no Canadá, dependendo do programa de imigração, isso pode te ajudar no processo. Isso pode tornar o processo mais fácil. Lúcia, que tipo de parente? Aí depende do programa de imigração. O Sistema Federal de Imigração, por exemplo, se você tem um irmão ou uma irmã que é residente permanente ou cidadão que tem mais de 18 anos, você ganha 15 pontos a mais. Só a título de curiosidade, é a mesma pontuação de uma pessoa que acaba fazendo um college de 1 ou 2 anos aqui no Canadá. Em outras províncias, se você conseguir demonstrar family connections, como eles chamam, né? Conexões familiares, você pode receber mais pontos. Dependerá de qual programa provincial que você vai estar falando. Cada um, ele acaba tendo um certo critério de elegibilidade nesse sentido. Sétimo fator, e esse aqui nós temos até um vídeo aqui no nosso canal, que é dupla cidadania. Se você tem dupla cidadania, por exemplo, você é brasileiro e tem cidadania italiana, você é brasileiro e tem cidadania alemã, cidadania espanhola, polonesa, enfim, há uma lista de países que podem te auxiliar a conseguir um visto de trabalho aqui no Canadá. Lúcia, por que isso é relevante? Porque se você tem um visto de trabalho aberto aqui para o Canadá, você pode vir com esse visto de trabalho aqui para o país, você consegue nesse período trabalhar no Canadá e acumular experiência de trabalho canadense aqui no país, e isso te dá mais pontos em alguns processos de imigração, ou então é a diferença entre você ser elegível ou não ser elegível para alguns programas de imigração. Então, se você tem dupla cidadania, em alguns determinados países, tem alguns outros critérios, e eu sugiro que você assista esse vídeo que eu vou deixar na descrição do perfil. Ali tem muito mais informações em relação à dupla cidadania. Então, por gentileza, se você tem dupla cidadania, não deixe de assistir esse vídeo, porque ele pode ser muito relevante para você e um diferencial na sua jornada de imigração. Próximo ponto, oferta de trabalho no Canadá. Se ter dupla cidadania que te permite trabalhar no Canadá te ajuda no processo de imigração, imagine você já ter uma oferta de trabalho no Canadá. E é possível, já temos aqui vários exemplos, inclusive tem uma playlist aqui no nosso canal mostrando várias histórias de pessoas que conseguiram essas ofertas de trabalho. Isso também pode ser um diferencial para você nesta jornada. É óbvio, não é todo mundo que consegue oferta de trabalho. Tira essa ilusão da sua cabeça. Muita gente acaba, eu trabalho na área X, trabalho na área Y. Se você ainda não estudou sobre o mercado de trabalho no Canadá, se você não tem muito conhecimento sobre a sua área de trabalho, se você não tem networking no país, você nem tem nível de inglês, calma,
calma, respira. Você precisa subir um pouco mais alguns degraus dessa escada, aí sim você entra mergulhando nessa questão da oferta de trabalho. Mas, via de regra, são pessoas que possuem experiência de trabalho em áreas de demanda que são mais propensas a conquistar a oferta de trabalho aqui no Canadá. Nós já vimos assim, eu acredito no impossível, eu realmente sou testemunha do impossível, já acompanhei milhares de histórias, eu já vi muita gente atuando em áreas completamente diversas, até professora de violino, eu já vi conseguir oferta de trabalho aqui no Canadá, mas é óbvio, a gente não pode se basear nas exceções. Só estou trazendo essa informação para você saber que é possível, tá? Que muita gente acha que é impossível. Não, é possível, porém, vai ser viável para algumas pessoas. Para outras pessoas, a energia desprendida para conquistar a oferta de trabalho, ela é inviável. Na verdade, eu diria que é extremamente desgastante. Ela acaba fazendo com que você deixe de enxergar outras oportunidades. Então, oferta de trabalho não é para todo mundo. Dependendo, olha o que eu tô falando, dependendo do seu nível de disposição em percorrer todos os degraus dessa escada. E falando em disposição, outro ponto relevante é disposição para morar em áreas menores. Tem programas de imigração que eles realmente valorizam e estão valorizando cada vez mais, é bom deixar esse ponto muito bem claro, estão valorizando cada vez mais pessoas que estão dispostas a morarem em áreas menores ou até remotas aqui no Canadá. Então, há sim benefícios para as pessoas que estão dispostas a morarem em regiões que ninguém quer morar. Essa é a verdade, né? Vamos ser honestos. Lugares que canadense não quer morar, lugares que imigrante muito qualificado não vai morar. Então, se você tem disposição em morar em áreas que realmente são sem muita estrutura, regiões mais distantes dos grandes centros, isso pode ser o que vai fazer você conquistar ou não uma oportunidade, dependendo do quê? Do restante do seu perfil de imigração. Estamos caminhando para o final, mas esse ponto, ele também é importante, porque tem várias pessoas que eles já vieram para o Canadá, eles possuem experiência aqui no Canadá, porém, por alguma questão da vida, eles saíram do país. Então, se você já estudou ou trabalhou no Canadá, pode ser, dependendo aí do seu histórico, do restante do seu perfil, que você também consiga uma oportunidade mais fácil ou mais difícil. Por que mais fácil ou mais difícil? Porque algumas províncias, elas podem te penalizar porque você possui já experiência prévia em outra determinada província. Então toma muito cuidado em relação ao teu histórico com o Canadá, porque ele pode te ajudar a promover o seu perfil ou então colocar o seu perfil lá para baixo, porque eles podem alegar que você tem vínculos com outra província. Então, falando em termos de programa provincial, eles podem olhar se a tua experiência talvez com um olhar ruim, dependendo de como que foi essa sua experiência prévia aqui no Canadá. Por último, e não menos importante, agora respira fundo, que eu sei que esse é um ponto que realmente causa muito questionamento em relação às pessoas, que sim, é a comprovação de fundos. Afinal, não existe almoço grátis. O Canadá, ele quer saber se você tem condições de se manter aqui no Canadá. Não é assim, você aplica para residência permanente, você consegue a residência permanente e você vem aqui para o país para viver de benefício, né? Isso o Canadá não quer. Por isso que eles acabam colocando como um dos critérios de elegibilidade a comprovação financeira em alguns programas, tá? E ela vai ser diferente, esse nível de dinheiro que você precisa comprovar vai ser diferente de programa para programa. Tem alguns programas que a comprovação ela é bem baixa e tem outros programas que a comprovação ela já é um pouco mais alta. Então sim, se você olha lá, nossa, Lúcia, eu vi a comprovação financeira ali do Sistema Federal de Imigração, nossa, ela é muito alta, eu não consigo. E você toma isso como verdade, sendo que você nem olhou os outros programas de imigração, que a comprovação financeira é muito, mas assim, é muito mais baixa. Então você percebe que é um conjunto de informações que faz o seu perfil
de imigração. E esse conjunto de informações que vai dizer se você consegue mais ou menos oportunidades. É por isso que você não pode ficar se comparando com o coleguinha, que o coleguinha, às vezes, ele tem um ponto específico na história dele que você não sabe. Aí você foi correndo atrás da história do amiguinho, quebrou a cara porque você tinha um perfil de imigração diferente dele. E um dos pontos que eu mais falo por aqui é que você precisa aumentar o seu nível de conhecimento sobre essa jornada, porque é isso que realmente vai te dar o quê? Clareza para você tomar melhores decisões. E quando você toma melhores decisões, você economiza tempo e você economiza dinheiro. Espero que você tenha anotado todos esses detalhes e quando você participar da nossa próxima live na quarta-feira ao meio-dia, já coloca lá o seu perfil de imigração certinho. Por quê? Assim as pessoas conseguem te ajudar de uma melhor forma. Porque pode ser que exista uma oportunidade específica para o seu perfil. O que é esse perfil? Para esse seu conjunto de informações. E é exatamente isso que eu acabo explicando ali na nossa comunidade da Jornada do Imigrante. A você realmente ter as informações necessárias para você tomar melhores decisões. É você conhecer cada vez mais o seu perfil e como usá-lo nessa jornada de imigração, como melhorar o seu perfil, como enxergar as oportunidades ali nos sites oficiais, como que você vai realmente casar todas essas informações em relação aos programas de imigração, em relação aos critérios de elegibilidade dos programas de imigração. Então você passa a ser o responsável pela sua jornada de imigração, porque você tem conhecimento. Então você toma melhores decisões, você economiza tempo, você economiza dinheiro e evita muita frustração, muita dor de cabeça que quem está aqui no Canadá gostaria de ter evitado nessa jornada em busca da residência permanente. Então, se você quiser mais informações em relação à jornada do imigrante, eu vou deixar um comentário fixado aqui neste vídeo. Clique, entre em contato que a gente passa um pouco mais de informações para você se tornar um integrante da nossa comunidade, que ali tem pessoas realmente engajadas nesta jornada de imigração. E eu espero que você seja uma delas. Então esse vídeo foi apenas o primeiro passo da jornada de imigração, o primeiro degrau dessas informações que você precisa ter para realmente encarar essa jornada com um outro olhar, com uma outra perspectiva. Então agora, toda vez que você for olhar o site oficial, ler os critérios, você vai falar, ah, entendi, agora essa informação cabe aqui, essa informação liga com essa, e assim você vai juntando as peças desse quebra-cabeça que é a jornada de imigração. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil, deixa o seu like se você gostou, ativa o sininho aqui do lado para você não perder, inclusive, a nossa live de toda quarta-feira. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever por aqui, clica no botão aqui embaixo para você se tornar um inscrito e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!